Ok, minha gente, que bom estarmos de volta, retomando hoje o estudo do nosso Conhecendo a Minha Bíblia, e agora iniciaremos a unidade 16 do nosso livrinho, do nosso livro, e está a partir da página 133. Então, nas páginas 133 e 134, você terá o esboço desta unidade. Sendo que nós estaremos estudando nessa unidade, 1 Reis, de 1 até 16, em paralelo com 1 Crônicas e 2 Crônicas. Então, é um estudo paralelo. Então, nós estaremos aí fazendo, assim como tem sido as últimas lições, sempre um estudo paralelo. Então, minha gente, iniciando aqui na unidade 16, nós já vimos que esses dois livros, eles trazem relatos de como o homem vê os eventos e como Deus os vê. Então, cada um dos livros estão trazendo um aspecto, estão enfatizando um aspecto. Então, enquanto você lê 1 Reis, você está tendo a visão do homem. E quando você lê Crônicas, você está tendo a visão de Deus, a maneira como Deus vê. Então, o livro de Reis quase não menciona a preparação de Davi para a construção do templo. Já Crônicas informa os detalhes de modo completo. Os últimos dias de Davi são dados em relatos paralelos. Reis conta a respeito da sua condição física e Crônicas não menciona praticamente nada. Os dois relatos indicam claramente como ele passou o governo para Salomão, mas somente Reis conta como Adonias tentou roubar o trono. A unção de Salomão para essa tarefa, ou seja, a tarefa de governar a nação, é registrada em 1 Reis 3. Então, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em um sonho e disse a ele, esse registro está em 1 Reis 3, 5, 7, 9 a 14. O que você quer que eu lhe dê? O Senhor pergunta. E a resposta de Salomão é, ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? E veja bem, minha gente, o texto continua dizendo assim, Deus gostou de Salomão ter perdido isso e disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Você percebe a reação de Deus ao coração de servo de Salomão? E o que nós podemos aprender com isso, gente? Aqui está um princípio importante que você deve adotar. Deus sempre dá mais do que é necessário para os seus servos quando estes deixam a escolha por conta de Deus. Ou seja, se você entregar a Deus a decisão de conceder a você o que Ele desejar, colocando-se à disposição dEle como um servo para servi-lo de verdade, Ele sempre vai lhe abençoar com muito mais. Então não esqueça esse princípio. Talvez você possa comentar isso ou escrever esse comentário no rodapé de sua Bíblia, onde está 1 Reis no capítulo 3. Deus sempre dá o seu melhor para aqueles que deixam a escolha para Ele. Então, minha gente, em 1 Reis 4, nós temos a descrição do reino pacífico de Salomão. Seu reino, nessa época, representava um prenúncio bonito do reino vindouro de Cristo sobre a terra por 1000 anos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, nós temos a promessa de que o Senhor ele vai governar sobre a terra durante 1000 anos e que será um governo de absoluto domínio do Senhor sobre todas as nações. De acordo com esse texto, Salomão governou sobre todos os reinos daquela região.
E assim como ele o fez, Cristo também o fará sobre todos os reinos, conforme descrito em Apocalipse 11:15. E da mesma forma como o governo de Salomão trouxe paz em toda a região, Cristo proverá uma paz universal. Tome um tempo para compartilhar com o Senhor o desejo de ter um coração que venha discernir corretamente como Deus deu a Salomão, né? Ou seja, um coração cheio de sabedoria. Se você se colocar assim à disposição do Senhor, Ele terá prazer em atender essa oração. Então, acompanhe aí em 2 Crônicas 6, 18 a 21, a oração de Salomão a Jeová. Mas será que de fato, ó Deus, Tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas, aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construí ser grande o bastante para isso? Ó Senhor meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolheste para nele seres adorado. Ouve-me quando eu orar com o rosto virado para este lugar. Escute as minhas orações e as orações do teu povo quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa-nos. Essa é uma oração bem significativa. Este homem, ele estava nos ensinando um dos mais poderosos segredos, que é o segredo de orar com o coração sincero diante do Senhor. Agora, gente, continuando ainda em 1 Reis, agora nos capítulos 5 a 8 e 2 Crônicas 2 a 7, nós temos os relatos da construção do Templo de Salomão, né? Esse esboço que você tem na página 133 vai nos dizer exatamente como essa construção se deu. A construção do templo começou em maio do 4º ano do reinado de Salomão e foi completada em novembro do seu 11º ano. Assim, levou cerca de 7 anos para construir essa estrutura magnífica. Era precisamente 2 vezes o tamanho do tabernáculo de Moisés, ou seja, cerca de 27 metros de comprimento, 9 metros de altura e 15 metros de largura. Ele foi construído parcialmente com o projeto de mão de obra escrava instituído por Salomão. Foram empregados 100.000 israelitas, além de 80.000 cortadores de pedras e 330 mestres de obras. Os pisos e as paredes foram feitos de pedra, cobertos de cedro e revestidos de ouro. O templo foi erguido sem o som de um martelo, machado ou outra ferramenta, ou seja, era tudo esculpido, né? O templo continha 10 candelabros e 10 mesas para os pães de propiciação, e havia 2 querubins de ouro no Santo dos Santos. Essa é uma descrição fantástica, né? De como o templo foi feito, de como era belo aquele lugar. No dia da dedicação, Salomão orou para que o templo impactasse Israel de 3 maneiras. Primeiro, sobre o indivíduo, ou seja, Salomão queria que esse impacto, né, do templo, né, sobre a vida do indivíduo fosse da seguinte forma: que Deus usasse o templo para julgar os pecadores e justificar o justo. Segundo, o templo deveria impactar a nação. Ele orou para que, por meio dessa construção, os pecados de toda a nação pudessem ser perdoados. E por fim, ele também e que a terra de Israel como um todo fosse curada e pudesse ser preservada do cativeiro. E por fim, o impacto que ele desejou é que o templo deveria ser testemunho para os pagãos que viviam na terra. Vejam bem, minha gente, como nós temos aqui quase que uma ação missionária, né? Ou seja, é mais ou menos aquilo que o Senhor Jesus hoje quer fazer, que a igreja, como o templo do Deus vivo, não a igreja prédio. Veja bem que aqui nós temos um edifício, né? Mas agora nós estamos relatando para a igreja como o edifício de Deus nesse templo. Nós somos o edifício de Deus nesse templo. E assim como Salomão desejou isso, nós também devemos desejar isso acerca de nós como igreja. Depois que Salomão orou, nós lemos o seguinte: quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e outros sacrifícios que tinham sido oferecidos,
e a glória do Senhor encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. E ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam, encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e o louvaram, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Na dedicação do templo, meus irmãos, houve o maior sacrifício oferecido a Deus em todos os tempos. 120.000 ovelhas, 22.000 touros foram sacrificados. Vejam, minha gente, a magnitude desses sacrifícios foi de um impacto tremendo, como um ato de adoração a Deus. Mas, na verdade, eles somente representavam o único Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo ao ser sacrificado no Monte Calvário, nos arredores de Jerusalém. Ou seja, o sacrifício perfeito é o sacrifício do Senhor Jesus. E assim, minha gente, a história de vida de Salomão não é apenas fascinante de ser lida, mas como outros registros de grandes homens da Bíblia, também nós temos aqui revelado as falhas no caráter desse rei. Como seu pai, ele violou o mandamento de Deuteronômio 17, 4 a 17, que dizia que um homem não deveria ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar o Senhor. Então este homem se tornou um homem lascivo, né? Assim como foi o seu pai, ele tinha esse problema, né? Ele não apenas tinha muito ouro e muita prata, milhares de cavalos, mas também ajuntou centenas de mulheres e concubinas, e isso serviu de laço para Salomão. Salomão pode ter sido um homem muito sábio, mas ele estava longe de ser perfeito. Agora, acompanhe esse registro de 2 Crônicas 7, 13 a 14. Essa passagem ela deve ser memorizada, né? Ou seja, ainda faz parte da dedicação do templo, mas agora a resposta do Senhor a Salomão, onde Deus está dizendo: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar que os gafanhotos destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Então, minha gente, que essa história magnífica de Salomão e da construção do templo, especialmente nesse momento da dedicação, sirvam para nós de modelo de como nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor e de como Ele se agrada quando nós o fazemos com o coração de servo. Que o Senhor te abençoe.